O quinto tema é os muçulmanos, por uma religião universal. Eu, sendo ocidental e brasileiro, criado numa família católica, tinha pouca informação sobre os muçulmanos. Eu comprei um Alcorão, mas não, só li uns pedacinhos, não li todo ainda, que eu pretendo fazer com o tempo. Mas acho os muçulmanos muito legais. Eu vejo que eles têm essa jihad que é detestável, é a conversão dos infiéis à força, a pessoa não tem liberdade de optar, isso eu deploro. Mas, no modo de viver das mulheres, eles são realmente bastante, ela diz, uma gracinha. Chamar um povo todo de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas de uma gracinha, mas é nesse sentido de que eles são bastante interessantes. As pessoas só têm feito avaliações depreciativas dos muçulmanos por medo. Eu acho que deveria haver uma avaliação bastante ajuizada do universo muçulmano, que vai do Marrocos até a Indonésia, e da Rússia até o sul da África. Eu acho que deveria haver uma avaliação ponderada. Um grande perigo vai rondar a existência deles, especialmente os que têm petróleo, porque os que avaliaram dizem que no horizonte de 2040 o petróleo acaba. Já atingiu o máximo na maior parte das nações, inclusive na Arábia Saudita, que não é divulgado. Então, as lideranças árabes convenceram as populações a terem uma quantidade enorme de filhos, para aumentar o número deles, 4 filhos, 4% de crescimento ao ano, em vez do 1% da média mundial. Então eles apostaram no quantitativo, e depois é de se pensar como é que se vai alimentar toda essa gente, 1 bilhão e 300. Então há um perigo enorme rondando o projeto árabe muçulmano. Mas eu gosto deles, acho que existe uma enorme sensibilidade dos sufis, dos místicos muçulmanos, de todos os estudos que foram feitos. E depois eu vou falar do projeto chamado Com Fé e com Cristo, que reuniu os cristãos todos numa igreja única. Os cristãos constituem 60% dos religiosos. E dentro dos cristãos, os católicos constituem 60%. Então, num texto chamado Sereno Fundamento Religioso da República Universal, eu fiz as contas, cheguei a 70%, 75% da população mundial, que seria 5 bilhões e 7 bilhões. Mas na realidade é mais, porque os 20% não religiosos tem uma porção grande que é de chineses que não são religiosos porque não podem ser. O governo imperial chinês impede. Senão eles voltariam imediatamente ao budismo, ao confucionismo e ao taoísmo. Da noite para o dia, como está acontecendo na ex-União Soviética, atualmente a Rússia, na comunidade dos Estados Independentes. Então eles estão voltando à Igreja Ortodoxa numa velocidade bastante grande, que eu não pude apurar, mas faria muito sentido alguém fazer um livro de 1991 até 2011, 20 anos,
ou mais, mostrando qual é o ritmo, qual é a taxa de reconversão dos ex-soviéticos que eles eram na ocasião que os Estados Unidos tinham 270 milhões, eles tinham 330 milhões. Agora os Estados Unidos chegou a 330 milhões, mas a população da Rússia em si, naqueles 17 milhões de quilômetros quadrados, é 140 milhões ou pouco mais, menos do que a do Brasil. As demais repúblicas, que é uma quantidade enorme, seria preciso apurar qual é, país por país, a reconversão dos habitantes às religiões. O mesmo se daria na China. Os 1.300.000.000, que na realidade é falsa, a população da China, alguns dias que está chegando a 1.700.000.000, voltaria instantaneamente às religiões. Então, esses 25 supostos, 25% de ateus e outros não religiosos, não é nada disso, deve ser só 5%, ou menos. Aí ainda tem que contar os animistas. Na realidade, os religiosos constituem 90 a 95% do mundo, seria preciso apurar. E eu coloquei, vou colocar no texto, esse sereno fundamento religioso da República Universal. Primeiro é uma república, depois é para a terra toda. E é sereno no sentido de que não deve bulir, não deve fazer baderna, não deve fazer bagunça. E fundamento no sentido que está na base da existência, vai estar na base da existência da humanidade. Então, aqui nesse instante eu chamo os muçulmanos, através de Gabriel e Maomé lá, para se unirem a esse projeto com os cristãos, os budistas, os hinduístas e todos os que acreditam em algum tipo de deidade, para produzir esse fundamento sereno, fundamento estável da República Universal. E clamo que as pessoas façam uma avaliação ajuizada e não temperamental da presença muçulmana no mundo. A história da submissão do Islã, a devoção deles merece muito mais do que essa coisa forjada por Bush, a Rice e o Dick Cheney, essa coisa das duas torres, essa incriminação vil dos muçulmanos, esse arranjo entre os Estados Unidos e os árabes. Não é os Estados Unidos e os árabes, são as lideranças comprometidas com isso e as lideranças comprometidas do lado da Arábia Saudita. A conspiração para produzir esse cenário de terror, quando na realidade os muçulmanos, a massa e os religiosos são tão puros quanto os cristãos católicos ou qualquer outro povo religioso. A religião é justamente uma técnica de abrandamento, não de provocar violência. As pessoas sem pudor e sem equilíbrio mental é que durante o decorrer dos milênios produziram todos esses conflitos. Mas as religiões não são isso. Aqueles que ocuparam o trono de São Pedro ou estavam do lado lá, todos aqueles doidos, que provocaram essa coisa, mas as pessoas religiosas não são assim, não faz sentido. Então é preciso produzir esses livros para apresentar verdadeiramente os muçulmanos, os muslims, aos ocidentais.